Olá a todos, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora então mais uma aula de atenção farmacêutica dentro do módulo Farmácia Clínica, só que agora a gente vai iniciar um novo assunto. Nós vamos falar agora da questão da infância. Então, depois de a gente ter visto questões relativas à saúde da mulher, saúde do homem, nós vamos agora dar uma atenção especial à saúde da criança, considerando as diversas fases que passam desde o nascimento até a chegada à fase adulta. E quais são os nossos objetivos, então, para a aula de hoje? Nossos objetivos são os seguintes: conhecer os principais aspectos que influenciam na questão da farmacodinâmica e farmacocinética de fármacos em crianças, adolescentes, recém-nascidos e neonatos, e também conhecer os meios para adequação de doses, visto que, uma vez que apresentam particularidades com relação à farmacodinâmica e à farmacocinética, as doses utilizadas têm que ser empregadas com um certo cuidado e uma certa lógica dentro das características que a criança, adolescente, recém-nascido ou neonato vão apresentar. E para introduzir esse assunto, o que nós podemos trazer a respeito? Primeiramente, uma reflexão sobre a questão da segurança de uso de medicamentos em crianças. Temos muitos casos, infelizmente ainda, de crianças que vêm a óbito devido a doses equivocadas de medicamentos administrados. E até mesmo recém-nascidos e neonatos que acabam, então, mesmo em ambiente hospitalar, tendo uma questão de desfecho de óbito em função do uso equivocado do medicamento. E vários trabalhos existem com relação a este tema, e o que a gente vê é que existe uma frequente prescrição de medicamentos para recém-nascidos, neonatos, crianças e também adolescentes, e que existe um número considerável também de erros que acontecem nesse emprego, seja na questão do erro na dosagem e até mesmo da indicação, não se respeitando a contraindicação que existe em alguns medicamentos para crianças em sua fase de desenvolvimento. E por essa razão é que temos a fundamental importância dos farmacêuticos para evitar que esses problemas venham a se manifestar. Mas para isso é necessário entender algumas particularidades tanto da fisiologia quanto da questão das evidências que se tem, ou das raras evidências que acabam se tendo com relação ao uso e quais são os parâmetros que devem ser observados para o emprego da dose. Bom, e atualmente temos que considerar que é muito comum a prática de prescrição de medicamentos para crianças em suas diversas fases de desenvolvimento, porém temos que considerar que se a gente abordar a questão das evidências com relação ao uso das medicações, o que a gente nota é que elas são extremamente limitadas, muito em função da restrição do desenvolvimento de pesquisa clínica em pacientes pediátricos, do qual existe algumas limitações para o emprego e desenvolvimento dessas pesquisas. E as investigações farmacológicas clínicas em crianças têm critérios próprios específicos que são difíceis de ser alcançados em termos de pesquisa, principalmente na questão éticas e pela questão legal também. Então, o que a gente acaba tendo são experiências, algumas negativas, que demonstram que algo não deve ser feito, e a extrapolação de dados dos adultos, considerando as características fisiológicas das crianças em fase de desenvolvimento, do qual se deduz que pode ter um ajuste, que se pode ter um certo risco ou algumas condições especiais de uso para as medicações. Então, a terapêutica farmacológica em crianças, dentro da perspectiva de uma farmácia clínica, envolve o quê? Envolve um princípio de extrapolação, ou seja, uma relativização do adulto para a criança, que levam à aprovação de registros de medicamentos em adultos. Então, os medicamentos aprovados para adultos, eles são indicados, aprovados para o uso em criança, a partir de constatações que se tem do uso em adultos, dados científicos que se tem com os adultos, e que, desta maneira, acaba então se tendo uma certa previsibilidade de risco ou não
e também dos ajustes necessários. E tudo isso, né, é uma forma de garantir, né, a segurança no uso. Então, todos os procedimentos, né, científicos que embasam o uso desses medicamentos em crianças está muito associado à questão do entendimento de como que acontece com o adulto, juntamente com características fisiológicas das crianças, neonatos, recém-nascidos e adolescentes, do qual se tem uma certa previsibilidade de risco ou não, e os ajustes então são feitos a partir daí. Para evitar então, né, que se tenha, né, a manifestação de riscos, né, e que a saúde do paciente, né, infantil acabe tendo comprometimentos mais sérios. Então, resumidamente, o que a gente pode, né, dizer com relação, né, à terapêutica farmacológica em crianças? O que nós temos de informação são de adultos, o que nós temos de informações são fisiologias e particularidades, né, da infância, e uma vez que se faz então essa análise, você tem uma previsibilidade de uso que garante segurança, contraindicação ou usos, né, de formas bem específicas. E, de uma forma geral, o grande objetivo é não comprometer a saúde da criança, é não expô-la a uma morbidade relacionada ao medicamento, que nesse caso poderia ser grave e fatal, como nos casos apresentados, né, anteriormente. E é importante também que a gente defina, né, que infância não é um período único, ela tem algumas divisões, né, de fase de desenvolvimento, que culmina na questão da adolescência, que depois segue a vida adulta. Então a gente precisa ter, né, essas classificações, né, conhecer, né, esses desdobramentos que existem na infância e na adolescência. E com relação então à classificação, existe, né, alguns parâmetros que a gente segue, algumas recomendações que são pautadas em questões fisiológicas que servem de base para ações clínicas dos profissionais. E qual é essa classificação? Nós temos a classificação do prematuro, nós temos o recém-nascido, nós temos o lactente, nós temos a criança e temos o adolescente. E temos, né, diversas formas de obter esta classificação. Uma delas, né, pode ser pelo ICA, que é um órgão que faz, né, e emite, né, esta classificação. Temos também o EMA, que também faz as suas classificações conforme seus entendimentos. E temos uma que a gente acaba usando com mais referência, que é o FDA, né, que a gente se baseia muito nas questões deste órgão com relação, né, à classificação, uso e informações sobre medicação. Existem pequenas diferenças, né, que é importante que a gente conheça algumas, mas sempre lembrando que a principal referência nossa acaba sendo mesmo o FDA. Bom, com relação ao ICH, então, o que nós temos? Né? Prematuros, né, são classificados como prematuros, propriamente dito. Recém-nascidos, né, nessa classificação, corresponde aos primeiros 27 dias de vida, né, da pessoa. O lactente corresponde de 28 dias até 23 meses, que é o período onde, em tese, né, a criança está se alimentando exclusivamente do leite materno, e isso traz implicações em termos de absorção, em termos de proteínas plasmáticas presentes, entre outras situações. A criança corresponde, nesta classificação, a 2 a 11 anos, e o adolescente seria aquele de 12 a 16 ou até mesmo 18 anos, considerando questões fisiológicas, hormonais, entre outras. Pelo EMA, o que nós temos? Né? Prematuridade, né, já tem, né, uma classificação numérica já. Seria para eles aqueles que nascem antes de 36 semanas. Né? Acima deste número já não seria considerado mais prematuro e os procedimentos deveriam ser, né, diferenciados do que realmente seria nessa classificação entendido como prematuro. No recém-nascido, a classificação é idêntica, né, do ICA-8, 27 dias. Na questão do lactente, né, também a classificação é idêntica. Com relação à criança, também a mesma. E com relação ao adolescente, né, eles estabelecem, né, uma faixa de 12 a 17 anos. Né, são mais criteriosos com relação ao limite do que se é adolescente. E o FDA, que é a nossa referência que a gente mais utiliza, né? Então, para prematuros não há uma categoria, né? Se nasceu antes das 40 semanas já é considerado um prematuro. A questão do recém-nascido, né? Consideram um mês, né? 3 dias em média de diferença, né?
mas é o que aparece geralmente na literatura. O lactente vai de 1 mês a 2 anos, também uma pequena diferença. Criança de 2 a 12 anos, né, também uma diferença mínima. E o adolescente também, né, dentro da faixa esperada, só que consideram 16 anos. Isso é só então para mostrar que talvez em alguma literatura que vocês forem ler, se apresentar, né, referências diferenciadas na classificação do desenvolvimento humano nos primeiros anos de vida, as diferenças são, né, pequenas com relação ao que a gente considera, né, de referência principal, que seria o FTA. Bom, então, né, sabendo então principalmente que temos, né, prematuros, que têm características fisiológicas próprias, recém-nascidos, que no primeiro mês de vida o organismo está se adaptando à vida fora do útero, o lactente, que tem uma alimentação, né, própria e diferenciada, que isso reflete na fisiologia como um todo, a criança, que está em período de desenvolvimento, e o adolescente, que tem muita produção hormonal e ações fisiológicas também distintas, que estas classificações, né, remetem muito à questão do uso das medicações. Porque a questão da função renal, função hepática, volume de distribuição, proteínas plasmáticas são diferentes em cada uma dessas condições apresentadas. Além disso, temos que considerar também o desenvolvimento físico, né, o crescimento, né, da criança e do adolescente. Então, nós temos aqui uma tabela, né, que mostra, né, justamente isso. Então, o peso médio, né, desde o recém-nascido, passando, né, por, né, uma classificação aqui de anos, varia com o tempo, né, sendo mais acentuado em um momento e menos acentuado em outra. Mesma coisa acontecendo com a superfície, né, corporal também, a área de superfície corporal. E a porcentagem, né, de dose do adulto também vai acompanhar uma certa tendência que não é linear. E aqui eu chamo atenção muito, né, para a questão envolvendo um pensamento existente daquela história, né, de 1 gota por quilo, que isso vai variar muito da fase do desenvolvimento que a pessoa apresenta, que vai variar muito na questão de cinéticas e dinâmicas, né, que o paciente apresenta, dentre outras características também atribuídas ao fármaco, né, incluindo características químicas que vão influenciar na absorção, distribuição e entre outros fatores. Então é importante que a gente saiba, né, que existe um padrão, que a questão do peso também pode variar em função de alimentação inadequada, entre outros fatores, e assim por diante. Mas é fundamental que se tenha uma previsibilidade, né, de o que acontece, para a gente saber até mesmo o que está fora do previsto. Bom, vamos agora abordar algumas questões, né, relativas à farmacocinética de interesse na farmácia clínica, na pediatria. Então, o processo fisiológico, né, que influencia as variáveis farmacocinéticas, considerando, né, o prematuro, recém-nascido, o lactente, né, a criança e adolescente, podem ser considerados os seguintes. Primeiro, né, a secreção ácida. A secreção ácida, né, ela influencia muito a questão da absorção de certos medicamentos, né, do qual pode favorecer uma forma não ionizada, facilmente absorvida, e que se for absorvida mais do que o esperado, né, do que seria, né, numa secreção ácida esperada de um adulto, pode intoxicar uma criança. E a secreção ácida, ela sofre variação os 2 primeiros anos de vida. Então, por isso que um fármaco, né, que tem uma certa propriedade em um determinado pH, que prevalece uma determinada forma, como a não ionizada, até os 2 anos de idade, isso pode ser diferente e pode refletir na questão de uma absorção exagerada, que pode intoxicar a criança, ou numa absorção incompleta, que não vai levar ao efeito terapêutico esperado, comprometendo a vida da criança, o que inclui o uso de alguns antibióticos. A questão da velocidade do esvaziamento gástrico, né? Nos primeiros anos de vida, você tem uma certa rotina, né, de digestão diferente, né, de um adulto, por exemplo. E o esvaziamento gástrico pode trazer 2 problemas. Se for muito rápido, a absorção é incompleta. Se for muito lento, a absorção acaba sendo mais do que o previsto, né? Então é outra condição que deve ser pensada, né, na hora de administrar um fármaco para uma criança ou estabelecer uma dose. A questão da imaturidade dos sistemas enzimáticos hepáticos, ou seja,
a metabolização hepática é diferente, obviamente, né, de um adulto, né, chegando, né, a ser até 70% dos valores no adulto, né, de 50% a 70%, ou seja, pode ser metade, né, de uma atividade de um adulto. Então, o fármaco que precisa de uma intensa metabolização hepática para se biotransformar pode encontrar um local que é metade do que seria esperado quando uma dose é administrada. Isso pode levar a bioacumulação e riscos, né, para o fígado e para o paciente de uma forma geral, com acúmulo de fármacos no organismo. E a questão da velocidade do trânsito intestinal também, uma outra característica, né, que assim como a questão do esvaziamento gástrico varia com o tempo e durante, né, algumas fases da vida, principalmente na questão, né, envolvendo, né, a fase lactente, isso pode, né, ser diferenciado e isso pode levar, né, a algumas complicações mais sérias em uso de alguns medicamentos. Então, nós vemos que há particularidades, né, em cada fase que devem ser, né, bem consideradas, por sinal. E ainda com relação, né, a essas variáveis, né, o que a gente pode explorar um pouco mais? Primeiro, quantidade de água em relação à superfície corporal, que facilita, por exemplo, né, persuasão tecidual em alguns tecidos de forma diferenciada dos adultos. Um prematuro, né, ele tem cerca de 85%, né, de sua superfície de água. O recém-nascido, 70%. Né? São 15% que fazem uma diferença muito significativa na hora de usar um determinado medicamento, por exemplo. Isso vai decaindo com o tempo e isso também deve ser considerado. Mas a diferença mais drástica acaba acontecendo nessas duas situações. A questão da imaturidade da função renal. Né? A filtração glomerular se completa nos 7 meses de vida. Fármacos com eliminação renal, né, vão ter, então, obviamente, comportamento diferenciado e eu preciso calcular isso não em função de gotas e peso, mas em função do que, gente? Em função da funcionabilidade do rim, taxa de filtração glomerular, entre outras características também. Primeiro, para não comprometer esse órgão em formação, né? Segundo, também para não ter, né, a bioacumulação e comprometimento de tecidos, né, distantes. A questão de percentual de gordura, né, nas fases de desenvolvimento. Prematuro tem de 1 a 15% menos gorduras que o recém-nascido. Outra vez, né, essa fase que apresenta uma drástica mudança e que eu devo considerar, porque fármacos lipofílicos que vão se depositar em certos tecidos não irão fazer a deposição adequada e poderão se acumular e ter dificuldade de eliminação e gerar problemas. Né? E também a massa muscular acaba sendo menor, né, ao longo do desenvolvimento. E isso traz também consequências, principalmente, né, na criança, né, no adolescente, do uso de certos injetáveis, que precisa ter um ajuste de dose mais adequada, visto que talvez, né, a aplicação se dê por via intramuscular. Então existem diferenças, né, é isso que é preciso deixar bem claro, e que na hora que eu vou determinar uma dose, eu não tenho que usar única e exclusivamente o critério peso, né, mas sim, né, superfície corporal, idade, né, a previsibilidade de funções hepáticas e renais em função de faixas etárias, a questão de ações fisiológicas, como produção intensa de hormônios, que podem alterar a função hepática por incentivar as ações, entre outras. Então, são várias questões, né, que é necessário verificar. E, né, temos então aqui um quadro que mostra, né, essas questões aí, né, de uma forma mais, né, abrangente, né, que depois vocês podem dar uma olhada com mais calma, né. Mas a questão envolvendo, né, a cinética, né, de crianças, né, adolescentes, recém-nascidos, prematuros, lactentes. Então, a absorção oral, né, no caso, primeiramente aqui da absorção, né? A absorção oral tem influência do pH gástrico, esvaziamento, trânsito intestinal, desenvolvimento da mucosa intestinal, a questão da função da bile também, né? O metabolismo de primeira passagem, que tem a ver com a questão, né, hepática, a colonização intestinal, interação com alimentos, por isso aí a questão, né, do ser lactente ou não, tudo isso acaba, né, sendo influenciado.
Se é intramuscular, contrações musculares, massa muscular, fluxo sanguíneo local, né? A questão, né, retal, o pH retal, número de dejeções, a questão percutânea, né, permeabilidade e grossura do extrato córneo, grau de hidratação, são questões que variam muito nesta fase, né, no qual o adulto tem uma certa estabilidade, mas até a fase adulta isso vai variando muito, né. Questão da distribuição, né, composição corporal, como a gente viu, né, porcentagem de lípides, porcentagem de água, as proteínas plasmáticas, né, que vão variar em função do desenvolvimento, o volume de líquido cefalorraquidiano também, né, fármacos que atuam no sistema nervoso central, a permeabilidade à barreira hematocefálica, que também altera também. O metabolismo, né, as biotransformações fase 1 e 2, função biliar, e a excreção também, né, a excreção, o fluxo renal, né, que falei vocês, a taxa de filtração vai variar, né, com o tempo, a secreção tubular e a reabsorção também são diferenciadas. Então nós temos, né, muitos estudos feitos em adultos com parâmetros, né, médios que existem de função renal, hepática, distribuição, volume corporal, que varia, né, nas primeiras fases da vida e varia às vezes muito de uma para outra. Como mostrei para vocês, o prematuro muda muito para o recém-nascido. Recém-nascido, depois de um certo tempo, se torna lactente. Há modificações, há variações. Depois que ele deixa de ser lactente, começa a alimentar, a secreção gástrica muda, a absorção, o trânsito intestinal muda. Então há várias coisas que precisam ser consideradas, né, nesse sentido. Bom, então agora, né, a gente vê mais especificamente a questão, né, da absorção, né, e a maioria dos fármacos é administrado realmente, né, de forma oral, e as alterações, né, de pH nos diferentes, né, segmentos do trato intestinal podem afetar diretamente a estabilidade como o grau de ionização do fármaco administrado, né. Influencia, então, a qualidade da absorção, né, afetando efetividade e também a segurança, né, desses pacientes. E alguns períodos são mais delicados, né, como a questão do neonato, por exemplo, que há uma questão, então, de ter, né, um cuidado muito especial, porque nos primeiros dias de vida, né, todo um processo digestório está praticamente em desenvolvimento, né, porque ele não era utilizado, né, quando estava no período de gestação. E isso traz, obviamente, influência se você colocar uma determinada substância para este ser, né, que está, né, estreando na vida. Então, ainda com relação à absorção, o esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal, né, são determinantes primários para a qualidade do fármaco presente, né, e dispersa ao longo da superfície da mucosa. Então, a absorção está muito ligada a essa questão dessa passagem, do esvaziamento gástrico, né. No recém-nascido, esse esvaziamento, né, e a motilidade intestinal são lentos e irregulares, né, como comentei com vocês, né, está se adaptando, está, né, se desenvolvendo. E a maioria dos fármacos, né, pode ser absorvido de uma forma diferente, de uma forma não esperada, e isso pode afetar a qualidade, né. Então é importante ressaltar que na absorção, né, temos fatores decisivos e que, né, não pode, né, se render àquela questão de usar única e exclusivamente peso, né, como forma de determinar a dose. E aqui, né, só mostrando, né, na questão da absorção, né, dos outros fatores, né. Então você tem, né, durante várias faixas, né, de desenvolvimento da vida, né, uma mudança na questão, né, do fluxo, da quantidade de água presente, que decai com o tempo, da questão de proteínas, né, pode auxiliar na absorção, entre outros fatores também que devem ser considerados. Ou seja, as pessoas mudam muito, né, nos primeiros anos de vida. Com relação à distribuição dos fármacos, né, o que nós temos, né? Então, durante o nascimento, né, há um aumento, né, marcado pela passagem de água devidamente, né, ao peso corporal. Isso, né, diminui, né, a porcentagem de tecido adiposo. Ou o que isso significa? Né? Que as crianças têm, né, uma maior taxa hídrica, né, comparado com adulto, por exemplo. Né? Então, desde a infância até a fase adulta, né, vai acontecer, né, gradualmente uma variação, né, desses valores, né, a quantidade de água presente, né, a densidade hídrica tende a diminuir, e isso traz, né, muitas implicações, como os fármacos que se depositam no tecido adiposo, que vai ter comportamento diferenciado, bem como a questão envolvendo
né, os fármacos hidrofílicos também. Então, por isso, há uma necessidade, né, de ter uma atenção especial voltada para a questão da distribuição. Temos a questão da metabolização, que é importante também ressaltar, e com relação, né, à metabolização, né, o que a gente observa? Né? Que nós temos, né, as reações de fase 1 e fase 2, né, no qual na fase 1 nós temos, né, a oxidação, né, envolvendo aí, né, a questão, né, citocromo P450, temos a redução, temos a hidrólise, né, e na fase 2 tem a sulfotação, glucuronização, conjugação com glutationa, entre outras atividades. E isso varia também, né, na questão do recém-nascido, do lactente, né, e nas demais fases que sucedem. Então, o que nós observamos, né, quando a questão é metabolização? Que, né, considerando o citocromo P450, né, que inclui várias isoformas, né, responsáveis, né, pela metabolização, principalmente da fase 1, né, eles variam também, né, com o passar do tempo. E, embora já, né, desde as primeiras fases da vida, consiga-se metabolizar, né, os xenobióticos, né, o que nós vemos, né, é que no desenvolvimento ocorrem algumas variações, né, consideráveis, e que algo que é esperado para um adulto não é para uma criança, para um lactante, para um adolescente, entre outras situações. Então existe, né, esta preocupação também de se avaliar a questão de metabolização versus maturidade hepática que ocorre ao longo da vida, né, das pessoas até chegar à fase adulta. Então a idade também passa a ser um fator decisivo. O peso, mencionado anteriormente, é porque indica superfície corporal, tem muito a ver com volume de distribuição, mas não é a única variável, né? A questão idade também se torna essencial, porque no desenvolvimento da criança, né, com o passar dos anos, você tem alterações nas funções hepáticas, nas funções renais, e considerando a função hepática, a metabolização, há um amadurecimento ao longo do tempo. Né, e um fármaco que seria facilmente metabolizado pode ter dificuldade de metabolização, né, dependendo da faixa etária. Então, por isso, novamente, a questão, né, gota e peso não é a melhor relação para estabelecer a dose. Então, considerando a questão da metabolização hepática, né, o que a gente pode, então, observar e concluir com relação, né, a este evento? Que a capacidade funcional do fígado e a maturação dos sistemas enzimáticos em geral são fatores de grande importância para a determinação da posologia. Novamente, conhecer cada fase, conhecer cada etapa se torna essencial. Embora não seja, né, fácil estabelecer um padrão, né, de metabolização para cada fármaco, né, você tem, então, pelo menos uma pequena referência do que diz que, mudando-se de fase de vida, muda-se a maturação hepática, muda-se a questão, principalmente da fase 1 de metabolização, e isso pode predizer, né, alguns aspectos relativos a algumas drogas em específico. Visto então a questão, né, envolvendo, né, a metabolização, vamos agora falar um pouco da questão da eliminação renal, outro fator, né, muito preponderante, determinante para a questão da determinação das doses. Então, o que a gente pode observar, né, com relação à taxa de filtração glomerular nas fases de vida? Né? Bom, o que a gente observa é que durante, né, a sexta semana de gestação, né, lá no útero ainda, a criança já começa a ter, né, os seus valores, né, de filtração glomerular. O rim já começa a entrar em ação. E quando chega, né, por volta, né, de 32 a 35 semanas, né, de gestação ainda, já se estabelece uma taxa de filtração glomerular que vai acompanhar, né, até a fase do neonato, né, do recém-nascido. Aí depois, né, quando se chega, né, à superação dessa fase de neonato, né, de recém-nascido, começa-se então, né, o funcionamento do rim ainda de forma imatura. E quando se chega, né, à 10ª semana de vida, o que acaba acontecendo? Observa-se um aumento, né, bem substancial da questão da função renal. A taxa de filtração glomerular
ela se torna elevada, superando, inclusive, né, dá para observar aqui no gráfico, né, aquilo que acontece na fase adulta, né? Então, nós temos uma hiperatividade da função renal. Isso em função do quê? Primeiro, nesta fase, você tem um aumento significativo do débito cardíaco e uma redução da resistência vascular renal. É um processo natural de desenvolvimento do organismo, onde os rins, então, estão inclusive preparados, né, para trabalhar um pouco mais nesta fase. Então, né, durante 8 a 12 meses, né, você tem a fase de adulto, e depois dos 12 meses, principalmente, é que você tem, né, esse aumento que acaba sendo, né, bem superior ao do adulto, e que chega, né, ao pico máximo aos 5 anos de idade, com depois decréscimo da atividade renal até chegar, né, à fase adulta. Então, o que a gente nota e observa? Que, em função de alguns eventos fisiológicos, como aumento do débito cardíaco e resistência vascular, diminuição da resistência vascular renal, nós temos um incremento da função renal superior à do adulto. E o que nós temos? Né? Todos os medicamentos baseando-se em quê? Na taxa de filtração glomerular média de adultos. Então, um outro fator que deve ser considerado, né, na questão de pensar-se, né, no uso de drogas, porque algumas podem ter uma eliminação bem diferenciada em função do adulto, muito, né, relacionada à questão desta hiperatividade da função renal quando comparado com a fase adulta. Então, considerando essas questões envolvendo a eliminação renal, o que a gente pode, então, observar? A gente pode observar, então, né, que a excreção, então, de substâncias estranhas, né, ao organismo, cianobióticos, por exemplo, né, que não são produzidas pelo organismo, né, tem refletida, né, essa excreção em função, né, do clearance e o tempo de meia-vida de fármacos, né. Então, foi feito, né, um estudo no qual se observou, por exemplo, que a furosemida tinha um clearance renal, né, 10 vezes inferior ao do adulto, né, sendo que apenas, né, por volta de 2 meses de idade, os valores iam ser semelhantes. E na questão da gentamicina, né, um estudo clássico que foi feito, né, no passado, evidenciou, né, essa diferença que existe na questão do tempo de meia-vida plasmático, que está relacionado com o que foi abordado anteriormente, que é a questão, né, da funcionalidade renal. Então, nesse estudo, né, o que foi estabelecido, né, o que foi demonstrado? Né? Considerando prematuros, né, fase que a gente já abordou, em função do peso, observem que, né, tem sempre mais de um parâmetro que é avaliado. Considerando prematuros, né, também peso em um determinado valor, né? Considerando, né, os recém-nascidos, né, de termo com menos de uma semana, os lactentes e crianças com mais de 6 meses e adultos, o que se notou? Né? Esta variação em relação ao tempo de meia-vida, no qual a gente observa que, com o passar do tempo, né, você tem, né, uma redução no tempo de meia-vida plasmático, que está, né, diretamente ligado à questão da funcionalidade renal ou maturidade renal que acontece. E chegamos, então, à questão do estabelecimento da dose. Se eu tenho influências, né, do volume corporal, da densidade hídrica, se eu tenho influência da citocromo P450 na fase 1, se eu tenho alterações envolvendo funcionalidade renal, entre outras características, e também tem a superfície corporal que varia, como a gente viu também lá no começo, o estabelecimento da dose vai ser em função muito destas variáveis, né? Vai ser estabelecido em função dessas variáveis. E nós temos algumas regras, né, para estabelecer as doses, né, dos fármacos para esses grupos. E quais são, né, as fórmulas? Nós temos a de Clark, a de Lau e a de Young, onde se considera inicialmente, né, uma dose pediátrica com possíveis variações, né, que acontecem e que são estabelecidas por estas regras, segundo estas fórmulas aqui apresentadas, e cujo parâmetro é o quê? Como eu mencionei inicialmente para vocês, não temos muitos estudos clínicos de uso em pediatria, e a base é a extrapolação, a relativação
das doses estabelecidas pelos estudos clínicos com evidências clínicas voltadas para adultos. Então, o que a gente acaba tendo? A consideração, em alguns casos, né, nas regras do peso corporal. Então, o peso corporal é sim uma variável importante, porque dependendo da fase da vida que a pessoa se encontre, esta é a variável que mais modifica. Então, você tem um crescimento, né, um aumento de peso em certas fases da vida maior do que outros. Por exemplo, uma criança de 5 a 10 anos tem uma variação de peso, né, ou de 1, né, até 5 anos também, tem uma variação de peso muito considerável dentro desse intervalo de tempo. Já, né, recém-nascidos, né, em sua fase, né, de desenvolvimento, já tem uma variação menor. O adolescente também vai ter uma variação menor. Então, Clark, né, é uma regra que considera o peso corporal para crianças com menos de 30 kg, onde a dose do adulto que vocês encontram na literatura, vezes o peso da criança dividido por um fator previamente determinado de relação peso adulto-criança, que é 70. Aí, então, você tem estabelecimento da dose pediátrica. Esta regra, então, né, é para considerar principalmente fases da vida onde você tem variações de peso maiores, que acontece justamente, né, nas fases da vida, em que se não alcança ainda os 30 quilos. Né? 30 quilos em diante, geralmente você tem uma mudança mais lenta na questão do peso corporal. Já a regra de Lau, ela trabalha com o quê? Ela trabalha com a variável idade. E ela é estabelecida para crianças com menos de 1 ano de idade, né? Que está bem distante da questão ainda, né, desse peso aqui que o Clark estabeleceu como regra. E como que funciona essa regra? A idade da criança em meses, né, considerando que é menos de 1 ano, então, em meses, vezes a dose estabelecida pelo adulto, dividido por um fator correspondente, né, estabelecido por cálculos cinéticos, né, realizados exaustivamente, que é 150. Então, eu tenho, né, uma determinação agora de dose que é para crianças até 1 ano. Então, observe, né, se a criança tem 1 ano, né, tá no primeiro ano de vida, a regra mais indicada é de Clark. Se passou, né, de 1 ano, né, você tem a opção de, nesta fase da vida, até os 30 quilos, usar a regra de Clark. Mas, né, você teria ainda pessoas, né, crianças, né, que passariam desse peso médio de 30 quilos, né, que geralmente está por volta dos 8 anos. Daí, então, nós temos o quê? A fórmula de Young, que é mais geral, também engloba, né, crianças de 1, né, até essa fase dos 30 quilos, mas vai um pouco além, vai até os 12 anos de idade. E como que ela é definida? A idade da criança aqui em anos é diferente, observem, vezes a dose do adulto, dividido pela idade da criança e o fator 12, também estabelecido em cálculos cinéticos. Então nós temos essas 3 possibilidades, existem outras também, mas essas são as 3 formas, né, que geralmente são utilizados, né, para estabelecimento da dose. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que existe fator peso, fator idade, até 1 ano, e fator idade, anos, né, quando se passa de 1 ano. E que aí, então, você tem que estabelecer a dose. Há algumas situações que pode ter conflitos de dose, e uma das recomendações é que se opte pela dose menor e vá ajustando conforme for necessário. O que não pode acontecer, e alguns erros que acabam acontecendo, gente, é trocar aqui, né, as variáveis do Lau e do Young. O Lau trabalha meses e o Young trabalha anos. Então, é a forma numérica que deve ser expressa, certo? E tudo isso é concebido, né, como eu disse, em função de todas essas variáveis fisiológicas, né, características, com menos de 1 ano, que envolve a questão, né, da função hepática, função renal que a gente viu, né, o desenvolvimento, né, da criança envolvendo densidade hídrica, entre outros, né, correlacionado, né, com seu volume corporal, e questões, né, envolvendo, né, as modificações que acontecem hepáticas também. Então você tem aí as opções, né, para fazer. Então aquela regrinha, né, de 1 gota por quilo, ela tem que ser pensada com muita cautela, dependendo do tipo de medicamento que é.
além também de constar outras informações adicionais que se façam necessárias, né, porque às vezes tem, né, as exceções que devem ser consideradas, ok? Bom, então os objetivos da aula de hoje então era conhecer os principais aspectos, né, dinâmicos e cinéticos. Então, né, uma predominância muito da questão cinética, que reflete sobre a questão farmacodinâmica, né, porque se houver uma bioacumulação, né, você vai ter o efeito exacerbado. Se há uma absorção incompleta, você não tem o efeito terapêutico desejado, né? Então isso tem que ser pensado. E os meios de adequar as doses, então, parte de todo esse raciocínio e é expresso em algumas formas, como eu acabei apresentando, então, para vocês aqui nesta aula, ok? Confira no ambiente virtual, então, a atividade a ser feita. Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Obrigado e boa atividade.